Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo A Contribuição Cristã. Ou seja, estamos falando a respeito do donativo cristão, de como cada um de nós que somos discípulos de Cristo, servos de Cristo, devemos contribuir na sua obra. E na primeira aula, nós vimos a respeito das palavras dízimo e oferta no Antigo Testamento. O que significava dízimo e oferta no Antigo Testamento? Na segunda aula, que foi a aula passada, nós vimos aqui que existem pouquíssimas referências ao dízimo no Novo Testamento e nenhuma delas orienta os cristãos a praticar o dízimo do Antigo Testamento. Vimos também que o dízimo que foi dado por Abraão e por Jacó foi espontâneo, eles fizeram antes da lei, porque quiseram. Não foi algo que eles faziam por uma obrigatoriedade. Tudo isso nós vimos. Então, aqueles que não assistiram essas aulas, eu gostaria de incentivá-los a assistirem pelo YouTube. Essas aulas já estão no YouTube. A Contribuição Cristã, parte 1, a Contribuição Cristã, parte 2. E nós então, hoje, veremos que não é porque o dízimo não é mais uma prática cristã neotestamentária, e de fato não é, que nós não devamos contribuir em sua obra. E vamos mais longe ainda. Veremos e comprovaremos que um verdadeiro discípulo de Cristo, que serve a Cristo de todo o seu coração, ele tem prazer em contribuir, em colaborar, e não apenas contando os 10%, mas indo muito além dos 10%. Eu costumo dizer que no Antigo Testamento, os judeus davam os 10% e o resto ficava com eles. No Novo Testamento nós descobrimos que, a partir do momento que morremos com Cristo naquela cruz, e nele ressuscitamos, para reinarmos com ele eternamente, sendo seus servos e ao mesmo tempo filhos de Deus, tudo quanto nós temos, na verdade, não nos pertence, pertence a Ele, pertence a Cristo. Então, se no Antigo Testamento o judeu dava os 10% e ficava com 90%, no Novo Testamento tudo é de Cristo, os 100%. Então eu tenho que entregar os 100%? Se você puder, sim. Se você puder, sim. E como isso será bem investido se você entregar no lugar certo, para as pessoas certas, levantadas por Deus, que renunciaram a si mesmas e que não vão pegar um centavo desse dinheiro para se enriquecer, para comprar coisas fúteis e vãs. Então, no Novo Testamento, nós, ao recebermos uma quantia, um salário, uma comissão, ou seja lá o que for, nós devemos nos perguntar: o que Jesus faria com esse dinheiro? O que Jesus faria com esse dinheiro? Compraria mais roupas? Será que você precisa de tantas roupas assim? Compraria mais um carro? De quantos carros você precisa? Compraria mais um terreno? Mais uma casa? O que será que o Senhor faria? E é o que nós vamos ver hoje aqui. É o que nós vamos ver, como Jesus lidou com o dinheiro. Não é interessante isso? Nós não temos que ser imitadores de Cristo? Como Jesus lidava com o dinheiro? Como os apóstolos lidavam com o dinheiro? O encontro que Zaqueu teve com Jesus resultou em quê na vida dele? É interessante que tem aquela musiquinha, eu esqueci agora exatamente como é que é ela, mas que fala que a pessoa quer ser como Zaqueu. Como é que ela começa? Isso, olha só, olha a letra: como Zaqueu, quero subir, não é? Então eu penso que essa música deveria ter uma segunda parte, que não tem, só tem a primeira parte. Qual é a segunda parte? Seria assim: como Zaqueu, quero dividir tudo aquilo
que eu tiver. Ninguém quer dividir nada, né? Com os pobres. Mas Zaqueu dividiu a metade dos bens com os pobres. E o que restou ele restituiu 4 vezes mais daqueles que ele havia defraudado como cobrador de impostos. Então vejam como que os crentes de hoje não são bíblicos, né? Eles são musicais. A maioria dos crentes de hoje, o que sabem de Jesus e da Bíblia, aprenderam nas músicas gospel. Infelizmente. E aprendem errado. Aprendem errado, porque são músicas compostas por pessoas não libertas de si mesmas, egocêntricas. Basta você pegar um CD de um cantor gospel e você vai encontrar dezenas de fotos desse cantor no álbumzinho que tem ali, foto de tudo que é jeito, né? Assim, tudo que é jeito, fazendo propaganda de si mesmo, exaltando a si mesmo, logo na capa uma foto bonita, né? Parece que você está vendo uma revista de moda, uma coisa desse tipo, né? Então, fotos sensuais, e aí você convida para louvar na sua igreja, mas você vai descobrir que ele não louva, ele canta profissionalmente, vai te cobrar, aí se for um que está começando agora, que não está na rádio ainda, uns R$1.000, para cantar uns 4, 5 louvores na sua igreja. Agora, se tiver na rádio, é de 5.000 para cima. Se for muito famoso, no mínimo aí uns R$10.000 ele vai te cobrar. Se for daquele bem famoso mesmo, aí é mais de R$100.000, eu não estou exagerando. Eu não estou exagerando, tá? Então, é triste que muitos crentes hoje, o que sabem de Bíblia e de Jesus, é o que aprende nas músicas gospel compostas por pessoas sem o Espírito Santo. E o pior é que a gente traz essas músicas para dentro da igreja. A gente tem que reavaliar isso, irmãos. Precisamos reavaliar isso aí. É um perigo. E muita gente vai seguindo esse mau exemplo de ganância, de riqueza. Isso entra no coração e a pessoa se torna um crente infeliz, frustrado, porque ele aprende pelas músicas gospel que ele tem que ter sempre mais e mais e mais, e que tem que ser rico, porque esta, segundo as músicas gospel, é a vontade de Deus. Quando que na realidade em Cristo Ele é a nossa riqueza. E se Ele for a tua riqueza como é a minha riqueza, tendo o que comer e vestir, estamos com isto o quê? Contentes. Então você comeu hoje, você está vestido, então sorria, amém? Sorria, porque nós não somos desse mundo, estamos aqui de passagem, por que deveríamos desejá-lo? Não é? Então nós vamos ver hoje aqui sobre a questão da coleta dessa contribuição cristã no Novo Testamento, tá? Sobre como era feito e muito importante, qual a sua finalidade, qual a finalidade dessa coleta. Bom, eu havia dito na aula passada que eu passaria hoje um vídeo pequeno do reverendo Augustus Nicodemos. Este vídeo, ele foi retirado do YouTube, tá? Mas graças a Deus, quando eu assisti, eu desconfiei que isso fosse acontecer. Então eu baixei o vídeo e vocês vão assisti-lo hoje aqui. É um vídeo curtinho, 5 minutos, tá? Pode até ser que esse vídeo tenha sido retirado do canal que eu o assisti e que depois ele tenha sido republicado em outros canais, aí eu já não sei. Mas com esse título que eu havia assistido, ele foi retirado. Depois eu procurei o mesmo vídeo no mesmo canal, não estava mais lá, né? Então eu gostaria que você assistisse com muita atenção, vídeo de 5 minutos, tá? E logo depois que esse vídeo terminar, vocês vão ouvir o que eu tenho a dizer sobre isso. Pode colocar, por favor. Se o dízimo vale para nós hoje no Novo Testamento, eu já vou tentar responder essa pergunta, que ela vai aparecer nas perguntas e respostas, né? Então eu já vou tentar esvaziar aqui, ou pelo menos já abrir a discussão aqui. A minha opinião é a seguinte: você não encontra no Novo Testamento um mandamento específico para que os cristãos deem o dízimo.
o que você encontra é o seguinte, isso aí está claro no Novo Testamento. Todos os cristãos têm que colaborar e dar para a igreja. Isso você encontra de maneira abundante no Novo Testamento. Paulo fala de recolhimento de ofertas. 2 Coríntios capítulo 8, capítulo 9. Você vai encontrar Paulo organizando uma coleta entre os membros da igreja. Você vê Paulo em 1 Timóteo capítulo 5 dizendo que o trabalhador é digno do seu salário, que os pastores que se esforçam na pregação da palavra e no governo, eles têm que ser merecedores de dobrados honorários. De onde vem esse dinheiro? Então, todo crente é convocado no Novo Testamento a dar para a igreja. Isso é claro. Primeiro, todo mundo tem que dar. Segundo, a Bíblia diz que eles têm que dar generosamente. Não pode, Deus ama a quem dá com alegria. Não é dar assim, não é? Feito os israelitas estavam dando aqui, o ceguinho, o coxo, o dilacerado, o aleijado, mas dando com alegria, dando com abundância. Terceiro princípio que você encontra no Novo Testamento. O crente tem que dar com proporcionalidade. 2 de Coríntios, capítulo 8, cada um contribua de acordo com o que tiver recebido de Deus. Então, há a questão da proporcionalidade. Quem ganha mais, dá mais. Quem ganha menos, dá menos. Mas todos têm que dar de acordo com o que receberam de Deus. Ora, se todo mundo tem que dar com frequência, com constância, se todo mundo tem que dar generosamente, e se todo mundo tem que dar proporcionalmente, nós estamos falando de quê então? Do dízimo. Não chame de dízimo. Se você não quer chamar de dízimo, não chame. Então não chame de dízimo, mas então contribua sempre, generosamente e proporcionalmente ao que Deus tem lhe dado. E se você vai procurar um referencial, você já encontra o referencial do Antigo Testamento. Portanto, o dízimo ela não é uma lei do Novo Testamento, mas ela é uma tradição da Igreja de Cristo que sempre funcionou. Nos Estados Unidos funciona diferente. As igrejas presbiterianas, pelo menos que eu conheço, elas funcionam diferentes. O que é que eles fazem? Eles planejam, a economia americana é mais estável, né? Então, eles planejam o orçamento da igreja, quanto é que a igreja vai gastar em 2012. Então, eles sabem a renda de cada família, isso é declarado, eles declaram com a renda de cada família. Aí então eles fazem o orçamento da igreja e dividem pela família, e diz assim, olha, o orçamento de 2012 é $1 milhão, nós temos 300 famílias na igreja, para cada família cabe isso aqui. Então, aí o americano, ele paga aquilo ali, ele pode resolver pagar por mês ou ele paga de uma vez só, porque quase não tem inflação, né? Então, ele pode pagar de uma vez só. Então é um sistema diferente. Em alguns lugares na Europa, 5%. Por quê? O pessoal é tão rico, né, que 10% vai sair dinheiro pelo ladrão, o pessoal não sabe o que é que faz com tanto dinheiro. 5% é suficiente para suprir todas as necessidades da igreja. Então as igrejas variam, mas o princípio é esse. Você tem que colaborar para o sustento da casa de Deus. 10% é uma proporção que você encontra no Antigo Testamento. Faz parte da lei cerimonial. Não é obrigatório no Novo, mas é um referencial que Deus aprovou no Antigo Testamento. Ele pode ser adotado pela igreja, não como lei, mas como referência. E você não vai ser amaldiçoado por Deus se você não der 10%. Você vai ser, ser ripado se você não der, for mão de vaca, não é isso? E não der proporcionalmente. Aí sim, aí Deus vem em cima de você. Pode ter certeza disso. Mas não por causa de 10%. Infelizmente tem esse foco em cima dos 10%. Se esquecendo do que é que está por detrás, que é o princípio da constância, da generosidade e da proporcionalidade. Isso você encontra no Novo Testamento com muita clareza. Na verdade, em certos casos, eu acho que os crentes deviam dar até mais do que 10%. Dependendo da situação da igreja. E eu conheço crentes que dão muito mais do que 10% do que eles ganham para o trabalho de Deus. 10% é um referencial aprovado por Deus no Antigo Testamento que a igreja pode adotar como sendo um referencial. Mas não entendo que é uma lei para o Novo Testamento. Mas é uma tradição boa que deve ser preservada. Esse é um dos poucos vídeos que tem na internet, onde o pastor ele é sincero em admitir que o dízimo é uma tradição da igreja.
não é um mandamento neotestamentário, não é um princípio cristão obrigatório. Eu concordo com Augusto Nicodemos nesse ponto, né? Inclusive ele menciona a igreja presbiteriana, porque na época, eu não sei se ainda é hoje, ele era o presidente da igreja presbiteriana do Brasil, da IPB, né? Da qual o reverendo Hernandes Dias Lopes também faz parte, é um dos pastores também da presbiteriana. É uma igreja muito séria, que eu tenho muita admiração, embora eu não seja calvinista, né? Eles são calvinistas. Bom, o que eu não concordo com Augusto Nicodemos aqui? Quando ele diz que pelo fato de o Novo Testamento mostrar que a contribuição cristã deve ser constante, generosa e frequente, que isto é a mesma coisa que o dízimo. Não é. Porque quando você diz que é a mesma coisa que o dízimo, você anulou a segunda característica, generosa. Dízimo não é generoso, irmãos. Não é generoso. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Eu tenho 10 dedos. 10. Quanto você pode me dar? Só esse aqui. Eu fui generoso? Claro que não. Claro que não. Então nós vamos ver aqui na palavra de Deus o que é ser generoso. Como é que os cristãos eram generosos? Eles davam além do dízimo. Quando Augusto Nicodemos diz a verdade, que o dízimo é uma tradição da igreja, porém acrescenta que essa tradição é a mesma coisa que os cristãos faziam no Novo Testamento, ele novamente prendeu a prática da contribuição a 10%, ele limitou. Compreendem, irmãos? Se lá na Europa tem igrejas que o pessoal dá 5%, porque se der mais do que isso não vai saber o que faz com o dinheiro, manda para cá o dinheiro, que a gente vai saber o que fazer com ele. Tem tantos orfanatos, asilos, tantas pessoas, tantos irmãos na igreja precisando de reformas em sua casa, e por isso nós temos aqui o mutirão solidário para ajudar esses irmãos a reformar suas casas, para que todos tenham uma casa, no mínimo, com o mínimo, né? Para que essa pessoa possa viver decentemente. Então, nós vamos examinar hoje isso aqui, amém? Vamos então para a primeira referência bíblica que eu quero compartilhar com vocês. Lucas capítulo 8, versículos de 1 a 3. Vai aparecer aqui no telão, Lucas capítulo 8, versículos de 1 a 3. Primeiramente, nós vamos ver aqui a contribuição no ministério do Senhor Jesus. Então, obviamente, vamos examinar os evangelhos. Lucas capítulo 8, a partir do primeiro versículo. Nos diz assim o texto: Aconteceu depois disto, que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais, preste atenção nisso, lhe prestavam assistência com os seus bens. Então o Senhor aceitava ajuda até de mulheres, como nós vemos aqui. Lhe prestavam assistência com os seus bens. Por que o Senhor aceitava essa assistência? Porque tanto ele quanto os seus discípulos, os 12 na verdade, os apóstolos, que ele escolheu para que estivessem todo o tempo com ele, eram pessoas que haviam deixado o trabalho secular. Acredita-se que a profissão de Cristo Jesus era a mesma de seu pai, porque era tradição que o filho tivesse a profissão do pai. Se o pai era carpinteiro, Jesus era carpinteiro, né? Então, mas Pedro, por exemplo, era pescador, e ele abandonou a pesca para seguir Jesus. Mateus era coletor de impostos, e igualmente ele abandonou a coletoria, abandonou a sua riqueza para seguir
o Senhor Jesus. E esse abandono do trabalho, com certeza, foi que fez com que os parentes de Jesus, e que parentes são esses? Sua mãe e seus irmãos. Num primeiro momento, quando souberam que o Senhor havia largado o trabalho e estava andando por aí, pregando o reino de Deus, e uma multidão ia atrás dele, eles acharam que Jesus tinha ficado fora de si, e procuraram Jesus para trazê-lo de volta para casa. Vamos ver isso na Bíblia? Está aqui também a referência. Encontra-se em Marcos capítulo 3, versículo 20. Diz assim o texto: então ele foi para casa. Que casa é essa? A casa que Jesus tinha em Cafarnaum. Então ele foi para casa. Isso depois de rodar a Galileia, né? Ele tinha uma casa, e essa casa era em Cafarnaum. Quando ele estava em Cafarnaum, ele pousava em casa. Quando ele não estava, ele não tinha onde ficar, a não ser que alguém o acolhesse em casa, né? Como por exemplo, nós sabemos que em Betânia, Lázaro e suas irmãs Marta e Maria acolhiam Jesus em casa quando ele estava em Betânia. Então ele foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E, quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si, né? Então vejam uma passagem que muita gente não conhece, porque às vezes quando lê a Bíblia passa despercebido, mas o Senhor foi procurado por sua mãe. Como é que nós sabemos que foi a mãe e os irmãos? Porque se você continuar lendo o texto aqui, nós vamos encontrar que Jesus estava ensinando, e logo depois disso, logo depois do que está dito aqui, e alguém diz assim: tua mãe e os teus irmãos estão aí fora e mandam chamar-te. E qual foi a resposta do Senhor Jesus? Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Senão aqueles que fazem a vontade do meu Pai, né? Muito bem, então o Senhor deixou o seu trabalho secular e começou a peregrinação para anunciar o Evangelho. Essa peregrinação o Senhor recebeu da parte de Deus, essa ordem para que ele estivesse indo nas aldeias, nas cidades. Nós encontramos isso em Marcos capítulo 1, versículo 38. Marcos capítulo 1, versículo 38 e 39. Está aqui também. Aqui eu já coloquei logo 3 versículos, vamos para o primeiro. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas. Vamos. Será que os apóstolos estavam de férias para que pudessem seguir Jesus pelas povoações vizinhas? É óbvio que não, eles tinham largado o trabalho secular. Vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Enquanto o Senhor Jesus era recebido nas sinagogas, ele pregou nas sinagogas. Depois que já não permitiam mais que ele entrasse nas sinagogas, ele pregava só ao ar livre. O mesmo aconteceu com o apóstolo Paulo. Começou pregando nas sinagogas, quando já não permitiam mais que ele pregasse nas sinagogas, ele foi para os gentios pregando ao ar livre. Marcos capítulo 2, segundo versículo. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Só para reforçar o que eu disse aqui, em Cafarnaum Jesus tinha uma casa, só em Cafarnaum, mas o trabalho secular ele havia deixado. Mateus capítulo 8, versículo 19. Então, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Mas ele não tinha uma casa em Cafarnaum? Mas ele não estava em Cafarnaum. Compreendem, irmãos? Ele havia deixado Cafarnaum para que ele estivesse obedecendo à missão que o Pai lhe havia confiado, de andar por toda a Galiléia, Judéia e Samaria,
pregando o evangelho do reino. Então, para obedecer essa missão, ele precisou deixar o trabalho secular, obedecendo um chamado do Pai. E os apóstolos foram chamados pelo Senhor, amém? E aqueles que estão à frente das igrejas hoje, se realmente são bíblicos, também largam o trabalho secular. Eu estou falando a respeito da pessoa que responde pela igreja. Nesta igreja aqui, esta pessoa sou eu. Então, nós temos aqui, além de mim, o pastor Robson, o pastor Sandro. Eles não deixaram o trabalho secular porque, por enquanto, não é necessário. Mas se eles assumirem uma igreja, como eu assumi há 16 anos atrás, se eles assumirem uma igreja, eles perceberão o que eu percebi no início do meu ministério, que era irreconciliável o trabalho pastoral e o trabalho secular. Ou você se dedica ao trabalho secular, ou você se dedica ao trabalho pastoral. Porque o trabalho secular é aquilo, você de segunda a sexta, em alguns lugares de segunda a sábado, em outros de domingo a domingo, né? Se a pessoa trabalha em supermercado, se a pessoa trabalha em certos comércios, todo dia praticamente, né? Até feriados, né? Então, ou você se dedica a pastorear as ovelhas, que dá trabalho, que é trabalho, e nós vamos ver isso mais à frente, numa aula que o título será o trabalho e o sustento pastoral. Porque hoje muita gente diz, né, que pastor é vagabundo, como já aconteceu de tocar o telefone lá em casa, 10 da manhã, eu já não atendo mais telefone em casa por isso, para não me aborrecer. Eu atendo, aí a pessoa pergunta, te acordei, pastor? Eu acordo 6 horas da manhã. E às 10 horas a pessoa pergunta se me acordou. Mas qual é o pensamento que essa pessoa tem de pastor? Ela deve achar que pastor, né, passa o dia dormindo, que é um vagabundo. Aí a gente traz uma aula como essa aqui que eu estou trazendo, que deu muito trabalho para preparar, porque você não encontra uma aula como a que eu dou aqui na internet. Você não encontra. Você não encontra. Uma aula bíblica é muito difícil, viu, irmãos? A coisa está muito contaminada com a tradição dos homens. E aí a pessoa pensa que a aula caiu do céu, assim, nossa, pastor Alan passa a semana inteira dormindo e quando chega domingo, ele traz uma palavra, né? Não é assim, irmãos. A gente passa a semana inteira se esmerando no estudo, na meditação, na oração, no isolamento. Quantas vezes eu fico aqui isolado aqui na igreja, trancado. Podia estar com a minha família, mas eu estou aqui fazendo o quê? Orando, meditando, buscando a direção de Deus. E o restante do tempo? Visitando quem tem que ser visitado, aconselhando quem tem que ser aconselhado. Essa semana mesmo, eu dei um aconselhamento que foi uma situação difícil, que me desgastou emocionalmente, psicologicamente, que eu precisei orar bastante, que eu precisei colocar Deus à frente. E quando a gente faz isso, Deus realmente estando à frente, o resultado é uma bênção, como foi, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém, queridos? Claro, quando as pessoas envolvidas estão dispostas a obedecer. E esse é o resultado de uma igreja como essa, uma igreja onde a palavra é ensinada com fidelidade. Então eu não tenho muito problema com vocês, graças a Deus, porque a maioria de vocês conhece a palavra, e quando vocês são cobrados da palavra, vocês sabem que precisam se submeter à palavra. Amém? Então não preciso ficar em desgaste aqui, porque graças a Deus os irmãos conhecem a palavra de Deus, né? E essa é a maior alegria de um pastor, é isso, é nós vermos as ovelhas de Cristo sendo obedientes a Cristo, a sua palavra. Amém, irmãos? Então, o que nós vemos aqui, já no último versículo que lemos, Mateus 8, 19, 20, é que o Senhor Jesus, nesse momento, ele não tinha onde reclinar a cabeça. Então alguém queria segui-lo para onde quer que ele fosse. Olha o que a pessoa diz: mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Só que o Senhor então adverte ele o seguinte: olha, tudo bem, você pode me seguir, só que saiba de uma coisa:
As aves dos céus têm os seus ninhos, até as raposas têm os seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Quando Jesus dizia Filho do Homem, estava se referindo a si mesmo. Então o Senhor estava dizendo, de vez em quando eu tenho que dormir ao relento, eu não sei onde eu vou dormir, eu não tenho uma casa para voltar no fim do dia, né? Será que todos estão dispostos a isso? Então há um chamado. Aqueles 12 que o Senhor escolheu abriram mão de tudo. Então Jesus errou naquela escolha? Não errou. Até mesmo quando escolheu Judas, o Senhor acertou, porque era preciso que um daqueles o traísse. Então Jesus acertou em cheio em todos aqueles 12 ali, né? E abriram mão de tudo. E a prova disso, né? Bom, vamos primeiro para Mateus 4,18, por favor, veja aqui esse versículo que eu já ia esquecendo. A chamada de Pedro, de André, de Tiago, de João. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar. Então eles estavam o quê? Trabalhando, porque eram pescadores. E disse-lhes, vinde após mim, em outras palavras, me sigam, façam o que eu faço, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Para que você não pense que depois disso eles voltaram a trabalhar com o pai deles, veja comigo então agora a seguinte passagem. Como é que está aqui? Sim, isso mesmo. Ainda faltou mencionar essa passagem aqui a respeito de Mateus. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Essa mesma referência em Lucas diz que ele se levantou e deixando tudo, o seguiu. Deixando tudo, abrindo mão de tudo, o seguiu. E para que ninguém tenha dúvida de que realmente os apóstolos fizeram isso, nós temos a passagem de Marcos capítulo 10, versículo 28, que já está aqui, no qual está escrito o seguinte, Marcos 10, 28. Então Pedro começou a dizer-lhe, eis que nós tudo deixamos. Eis que nós quem? Ele e os demais apóstolos, os 12, deixaram tudo e seguiram o Senhor. Deixamos tudo e te seguimos, disse Pedro. Tornou Jesus, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Eu me lembro aqui, lendo isso, de 2 pessoas. Do missionário Alan, meu xará, né, que já contei isso aqui algumas vezes, me marcou muito isso, um dia que ele veio aqui para pregar na nossa igreja, e chegando em casa, ele colocou a mochila em cima do sofá, se sentou do outro lado, no outro sofá, e ficou olhando para a mochila. E aí eu perguntei para ele, o que foi? Você está olhando, está pensando em quê? Aí ele falou, eu estou pensando que tudo que eu tenho de bem material nessa vida está dentro dessa mochila. Não é incrível? Agora eu pergunto a você, naquela noite ele dormiu ao relento? Não, ele dormiu lá em casa. E eu mesmo já ouvi o missionário Alan dizer, e eu me lembro disso, eu não sei se ele ainda tem perfil no Facebook, mas o perfil do Facebook dele tinha milhares de contatos. E ele disse certa vez, se referindo a essa passagem, que quando ele abriu mão da sua família, da família que eu digo, do pai, da mãe, né,
Ele, quando começou a fazer missões, ele não era casado ainda e casou com uma missionária, né, para que estivesse com ele no campo. Quando ele abriu mão, né, da vida normal, abriu mão de tudo para fazer missões, ele disse que ganhou muito mais do que uma família, né? Se antes ele tinha 2, 3 irmãos, agora ele tem milhares de irmãos. Se antes ele tinha uma só casa, agora ele tem centenas de casas. Compreende? Porque, por exemplo, se eu souber que o Alan está aqui em São Gonçalo, eu vou fazer questão que ele fique lá em casa. A nossa irmã Lilian, por exemplo, do Espírito Santo, que está por aqui, né? Está aqui, a gente soube que ela vinha para cá. Fizemos questão que ela ficasse lá em casa o máximo que pudesse. E o pastor Elvis, questão que ficasse com ele. E o irmão Charles, questão que ficasse com ele também. E ficou aquela, sabe, aquela enciumeira um com o outro. Porque cada um queria que ela ficasse na casa do outro. Então, na sua casa. Então é assim, quando nós somos realmente de Cristo e a gente encontra alguém abnegado das coisas desse mundo, nós queremos essa pessoa na nossa casa. E quando recebemos verdadeiros servos de Deus na nossa casa, o nosso lar é abençoado. Bem, a nossa casa é abençoada. A palavra de Deus nos ensina no Novo Testamento: praticai a hospitalidade, nos ensina a receber os santos, a acolhê-los. Então, para mim é uma grande alegria. E a segunda pessoa que eu me lembro nessa história aqui, quando eu leio esse texto, é o missionário Reginaldo. Porque o missionário Reginaldo, ele tem uma história que nós estamos orando a respeito disso, né? Que foi o seguinte: ele foi um político, antes de se voltar para a obra, ele era da política, e ele comunicou à esposa dele que iria deixar a política para obedecer o chamado de Deus e pregar o evangelho. E quando ele disse isso, ele descobriu que a esposa dele não era de acordo, e que ela disse que não tinha nascido para isso, né? E que, portanto, se ele realmente fizesse isso, se ele abandonasse o trabalho na política, que estava contaminando o coração dele, estava pervertendo ele, se ele abandonasse aquilo para fazer a obra de Deus, que então ele iria sozinho. E tornou a vida dele em casa tão difícil que ele teve que sair de casa. Mas ele pediu direção a Deus se deveria fazer isso. E aí o Senhor disse para ele que ele não se preocupasse, porque se ele deixasse aquela casa, o Senhor lhe daria muitas casas, e lhe daria muito mais irmãos e mães. Amém? E é o que o texto diz aqui: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, que foi o caso do missionário Reginaldo, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, que foi o caso do missionário Alan, ou filhos, que foi o caso do missionário Reginaldo de novo, embora ele não abandonou, né, ele continua sempre em contato com os filhos, enviando dinheiro para os filhos, ou campos por amor de mim e por amor do evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna, né? E mães também, né? A própria missionária Lilian, a nossa irmã Lilian, é mais uma mãe que eu ganhei, né? Assim como também uma das minhas mães fez aniversário ontem, que foi a irmã Neuza, que para mim é uma mãezinha também. E a gente ganha, anteontem, né? A gente ganha muito mais obedecendo a Cristo do que se apegando às coisas desse mundo, irmãos. Amém? Muito mais. Aí você vai dizer: mas essas casas aqui não são deles, né? E o que aqui é nosso, irmãos? Você vai levar alguma coisa daqui? Então por que esse apego à casa própria? Minha casa, minha vida. Diabólico isso, irmãos. A minha vida é Cristo, não é a minha casa, nem, irmãos, a minha vida é Cristo. A pessoa se apega àquilo ali. E se o Senhor mandar, vende e vai fazer a minha obra, a pessoa não obedece não, porque ela está apegada àquilo ali. E é por isso que está tão difícil hoje de encontrarmos pessoas dispostas a fazer missões, por causa do materialismo. Pessoas que, assim como eu, né,
minha esposa, abrimos mão do trabalho secular para fazer a obra de Deus, precisam viver pela fé. Vivemos pela fé. E se o Senhor me perguntar, lhe faltou alguma coisa? Eu não posso dizer que faltou, porque não faltou nada. Não faltou nada, irmãos. Nada. Eu vou precisar fazer uma viagem, agora com minha esposa, para São Paulo, e uma pessoa que eu nem conheço, entrou em contato com uma pastora que eu conheço, dizendo que ela pedisse a minha conta bancária, porque ela queria pagar a passagem para que a gente pudesse viajar de avião e não de ônibus. Então olha como é que Deus faz. Deus toca nos corações. Deus toca nos corações, irmãos. Então, confie nele. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 14, Paulo revela que o próprio Senhor Jesus foi quem ordenou isso. Coloquei em letras garrafais aqui. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Por quê? Porque pregar o Evangelho é algo muito sério. É algo muito sério, né? E nós precisamos pregar com fidelidade. Os próprios apóstolos, né, quando aconteceu na igreja de Atos uma questão de se envolverem com a ação social da igreja, o Espírito Santo os ordenou que não se envolvessem nisso, mas que separassem 7 homens de boa reputação, com sabedoria, cheios do Espírito Santo, para que estivessem neste encargo, que são aqueles que depois foram chamados de diáconos. A palavra diácono significa servo, desempenhando um serviço, né? Mas eles, os apóstolos, se dedicariam à oração e à palavra. Quando uma mensagem, preste atenção, quando uma mensagem é pregada, você não sente se essa mensagem tem unção ou não tem unção? Você não sente? Você percebe ou não percebe? Percebe? Agora perceba uma coisa. Não é por acaso que isso acontece. Quando uma mensagem tem mais unção, e a mesma coisa a gente pode falar de louvor, tudo que se faz para Deus, né? E tem mais unção, que você sente a presença de Deus, é porque esta pessoa está pagando um preço. Está pagando um preço. Ela está se dedicando à oração, ela está se dedicando à palavra, está enchendo o seu coração com a palavra de Deus. Está fazendo como o nosso irmão Cleverson, que ontem, enquanto nós aguardávamos para a doação de sangue, ele recitou de memória, sem erro, todo o primeiro capítulo do Evangelho de João, todo. Gustavo é testemunha, né, Gustavo? Estava ali. O primeiro e o segundo. Foi o segundo até o fim? Eu não me lembro se foi até, mas pelo menos um bom trecho. E eu fiquei pensando, meu Deus, quantas horas o Cleverson deve ter dedicado a isso? De cor, irmão. Sabe por que ele está fazendo isso? Porque quando a perseguição chegar e tirarem a Bíblia dele, não tem problema, porque a Bíblia já está aqui no coração. A Bíblia já está aqui no coração. Glória a Deus. E eu tenho certeza que quando esse momento chegar, o Espírito Santo vai nos fazer lembrar de tudo aquilo que nós já estudamos da palavra. Amém? Coisas sobrenaturais acontecerão nesse período, irmãos. E, bom, vamos prosseguir, né? Nossa, eu fico assim maravilhado com o estudo da palavra de Deus. Bom, havia uma bolsa na qual eram lançadas as ofertas entre os apóstolos, né, e o Senhor Jesus. E nós temos 2 versículos que mostram isso claramente. Os 2 se encontram no Evangelho de João. João capítulo 12, versículo 4, nos diz assim: mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Bom, o estudo aqui hoje não é sobre Judas Iscariotes. Então nós vamos ficar focados na questão de que havia uma bolsa e de que havia um apóstolo
que era responsável por ficar com essa bolsa. O segundo versículo, João 13, versículo 29. Pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. E este versículo particularmente é muito importante, porque ele nos revela duas coisas aqui. A primeira delas é que o dinheiro que era entregue no ministério do Senhor Jesus era dividido com os pobres. Amém? O versículo 29 do capítulo 13 de João é revelador. Quando Jesus disse a Judas na última ceia: o que tendes que fazer, faça depressa, e Jesus se levanta e sai da ceia, daquela reunião de ceia, o que foi que os discípulos pensaram? Diz aqui o texto: pensaram que Jesus lhe havia dito: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Se os apóstolos pensaram isto, é porque isto era o que ele fazia habitualmente, amém? Eles não pensariam isso se não fosse algo que acontecesse com frequência. Então, com frequência, Judas era responsável para dar alguma coisa aos pobres. E aí, o próprio Evangelho de João declara que ele não fazia isso. Ele não era obediente. Ao invés de dar para os pobres, ele pegava para si mesmo. E é muito triste, irmãos, que hoje aconteça isso nas igrejas. Se uma pessoa carente pede ajuda na igreja, ao invés da igreja ajudar, diz não. É claro que há pessoas aproveitadoras, né? E a gente precisa do discernimento do Espírito Santo, amém? Temos que ter o discernimento do Espírito Santo. Há pessoas que são aproveitadoras, mas há pessoas que realmente estão precisando. E se nós podemos ajudar, temos que ajudar, amém, queridos? E principalmente, como diz Paulo, os domésticos da fé, ou seja, os de casa, os da própria igreja. Primeiro os irmãos em Cristo, e se sobrar, a gente ajuda até quem não é irmão em Cristo. Viu, queridos? Amém, amados? Isso é o que ensina a palavra de Deus. Agora, quantas igrejas praticam isso hoje em dia? Precisam voltar a praticar. Precisam voltar a praticar. E se eu não sei de alguém que está precisando de ajuda, é porque não me comunicaram. Eu fico muito chateado quando eu sei que alguém está passando necessidade entre os irmãos e eu fui o último a saber. Eu tenho que ser o primeiro a saber. Por quê? Para que a gente possa ajudar. Amém, queridos? Eu vou dizer uma coisa aqui para servir de exemplo para quem está lá na internet. Não é para a gente se engrandecer. O nosso irmão Pablo precisou de cadeira de rodas. Não era uma cadeira de rodas comum, era uma cadeira de rodas para pessoa obesa. Uma cadeira de rodas para pessoa obesa é caríssima. Então a gente teve que alugar a cadeira de rodas por todo o tempo que o Pablo precisou da cadeira de rodas. E foi a oferta, a contribuição, eu quero até evitar esse nome oferta, que a gente já aprendeu que isso é do Antigo Testamento. O texto, a palavra correta no Novo Testamento é a contribuição. A nossa contribuição, a contribuição de vocês, de cada um de nós, foi que pagou o aluguel dessa cadeira. Por 3 ou 4 meses. E não foi só de uma cadeira, foi de 2 cadeiras. Porque foi a cadeira de andar e foi também a cadeira de ir ao banheiro. De banho, as 2 cadeiras. A igreja, com a contribuição de vocês, ajudou a pagar essas cadeiras de roda, porque eles não tinham condição de alugar. Compreende? A obra que foi feita na casa dele para que a cadeira de roda pudesse entrar e sair, também foi feita com a contribuição de cada um de vocês e minha também. A mão de obra que foi feita, de pedreiro, foi feita gratuitamente pelo irmão Ailton. Gratuitamente, não cobrou nada. Mas a mão de obra do eletricista foi paga com a contribuição da igreja. Estão entendendo, irmãos? Eu estou contando isso aqui apenas para servir de exemplo para quem está aí
vendo aí pela internet e está numa igreja que não faz isso, porque tem que fazer. Se nós temos um irmão em Cristo precisando de ajuda, nós temos que ajudar, irmãos. É inadmissível que a gente não ajude, queridos. E se a pessoa quiser se aproveitar disso, aí o Espírito Santo vai mostrar, não vai? Ele vai mostrar. E aí a gente vai encontrar né? Agora, Deus é tão bom, queridos, que hoje, nesse momento, nós não temos reserva financeira. Não temos uma reserva. Então, por exemplo, se fosse para pagar hoje, nesse momento, o aluguel da cadeira de rodas, nós não temos dinheiro sobrando. Nós não temos. Mas Deus é tão bom que quando a reserva financeira zerou, ele ficou curado e pôde voltar a andar, para a glória de Deus. Vamos aplaudir o nosso Deus, que é maravilhoso? Amém? Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Então, nosso Deus é maravilhoso, irmãos. Ele que esteve a ponto de morrer, né? 3 ou 4 irmãos aqui sonharam que ele tinha morrido. Entramos no propósito de jejuar e orar, e o nosso irmão, para a honra e glória do Senhor, recebeu o milagre. Então nós vemos aqui 2 coisas, mas não era só dividir a necessidade com os pobres, era também suprir as próprias necessidades dos apóstolos. Porque o texto aqui em João 13, 29, ele termina dizendo: compra o que precisamos. Compra o que precisamos. Então o que os apóstolos precisavam era tirado daquela bolsa que Judas carregava. E o que tinha naquela bolsa era lançado como contribuição por aqueles que quisessem ajudar o ministério do Senhor Jesus, que sentissem no coração o desejo de ajudar. Amém, queridos? Agora, eu desafio você a me mostrar uma passagem nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, em que Jesus ou os apóstolos estejam pedindo contribuição. Alguém lembra de alguma passagem? Não existe, né? E se não existe, nós não devemos fazer isso nos cultos. Fizemos isso durante um bom tempo, mas não fazemos mais. Por quê? Porque não é bíblico. Se queremos ser uma igreja bíblica, sejamos em tudo, amém? Estamos aqui numa reunião de ensino e o Senhor Jesus ensinava, não é verdade? Em qual reunião de ensino o Senhor interrompeu o seu ensino para dizer: agora, irmãos, vai passar uma sacolinha aí e vocês depositem o melhor que vocês puderem? Não tem nenhuma passagem assim. É errado nós contribuirmos? Não. Mas é errado nós pedirmos, se nós estivermos fazendo isso num dia de ensino, num dia de pregação. É claro que numa necessidade, nós temos que reunir todo mundo e dizer: olha, nós estamos passando uma necessidade, vamos orar para que Deus supra, vamos orar, amém? E os irmãos que se sentirem tocados por Deus, vão contribuir, amém, queridos? Então aqui no culto, agora o que a gente faz? A gente ora para que os irmãos sejam tocados por Deus para contribuir, mas a gente não constrange ninguém a contribuir. Não tem mais a coleta de oferta na hora durante o culto, porque nesse momento é possível que alguns irmãos fiquem olhando quem é que está dando, quem é que não está dando, quem é que pega envelope, quem é que não pega envelope, quanto que a pessoa está colocando no envelope, quanto que não está colocando. E é muito provável que aqueles que não podem naquele culto contribuir fiquem envergonhados, fiquem constrangidos. E igreja não é para isso, não é para a gente envergonhar ninguém, amém, irmãos? Então, você sendo nascido de novo, eu confio em Deus, que a obra que Ele faz no teu coração é completa, e Ele vai converter o teu bolso também, amém? E você vai ter prazer em ofertar, prazer em ajudar, para a honra e glória do Senhor Jesus. Agora, nós vimos as passagens bíblicas a respeito da contribuição que Jesus recebia. Vejamos agora isso, não a que Jesus recebia, porque
Jesus está apenas nos evangelhos, né? Fisicamente falando, o seu ministério enquanto Jesus de Nazaré. Mas vamos ver agora a contribuição cristã no livro de Atos dos Apóstolos. Abra, por favor, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. O texto nos diz assim, Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. Vejam que interessante, porque hoje em dia não se fala mais que tem que temer a Deus, né? Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bem, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. É um texto maravilhoso e tão pouco praticado hoje em dia. A frase que nós lemos aqui, estavam juntos, ela não deve ser entendida, como eu já vi um pastor famoso dizer, erradamente, equivocadamente, que significava que eles viviam numa comunidade, que eles tinham vendido suas casas para viver como que num retiro, né? Todo mundo junto ali. Não. Está errada essa interpretação, não era isso que acontecia. Estavam juntos não significa que eles moravam juntos, mas significa que diariamente eles buscavam se reunir. Amém? Então, por exemplo, se todo dia tivesse culto aqui, ou ensino da palavra, ou adoração, todo dia todos os irmãos viriam para cá. É isso que o texto está dizendo, que eles estavam juntos, não que eles moravam juntos. Amém? Eles não moravam juntos. E a prova que eles não moravam juntos é que o mesmo texto aqui diz o seguinte, olha que interessante: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa. Se eles tinham vendido as casas, como é que eles partiam pão de casa em casa, né? E eles ainda iam no templo. Nessa época aqui eles não tinham sido expulsos do templo, mas depois, com a perseguição que aconteceu após o apedrejamento de Estevão, eles foram sim expulsos do templo, né? Mas por enquanto não. Então eles iam no templo e de casa em casa tomavam suas refeições e partiam o pão. Vejam que interessante, preste atenção. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa. Será que esse partiam pão é uma simples refeição, almoço, janta? Não. Por que não? Porque a seguir vai dizer, e tomavam as suas refeições. Então são duas coisas. O partiam o pão é a ceia do Senhor. Faziam isso em casa, nos lares. Não podiam fazer isso no templo, né? Então eles faziam isso em pequenos grupos. E faziam isso, segundo o texto aqui, diariamente. Existem registros históricos que mostram que os primeiros cristãos, no mínimo, ceavam todo domingo. Todo domingo eles ceavam, no mínimo, né? Isso é o que o texto, Então nós não podemos confundir a ceia do Senhor com a Páscoa. Páscoa é uma vez no ano, mas a ceia do Senhor, façam isto em memória de mim. O Senhor esperava que seus discípulos fizessem isso continuadamente. Vamos dar um exemplo. De vez em quando o irmão Júlio chama os irmãos para ir na sua casa orar, buscar a Deus. Se lá reunidos eles sentirem que o Espírito Santo os está motivando a fazer a ceia do Senhor, façam.
Amém? Façam. É isso. Amém, meus queridos? Mas hoje a coisa ficou formal, né? Ela tem que ser no primeiro domingo do mês, tem que ser no templo, tem que, né? E assim por diante. Tem que ser o pastor presidente, aquela coisa toda. Então, são tradições que quando a gente examina a palavra de Deus, a gente vê que não há essa formalidade nisso, né? Eram mais de 3.000 convertidos. Imagine quantas casas para levar a ceia. Você acha que só os apóstolos levavam a ceia? Pode até ser, mas eu acho difícil que fosse dessa maneira. Bom, e a propriedade, né? Deixa eu, aliás, eu me perdi um pouquinho aqui, deixa eu voltar. Sim, vamos agora para um outro texto, por favor, que vai enfatizar melhor algo importante. Que a propriedade que eles vendiam não era a casa que eles moravam, né? Mas era algum imóvel que eles dispunham. Vejamos isso em Atos capítulo 4, versículo 32 a 35, vai ser enfatizado isso. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Amém? Necessidade não é jogar dinheiro fora, amém? É para algo realmente necessário. Compreendem, irmãos? Então, alguém está necessitando de algo que é importante, e essa pessoa está passando um momento de dificuldade financeira, temos que nos unir para ajudar essa pessoa. Pastor, mas se a gente fizer isso, quando é que nós vamos rebaixar o teto da igreja? Quando é que nós vamos ter ar-condicionado aqui? Que no verão é brabo aqui, né, irmãos? Não adianta ligar o ventilador, porque joga ar quente. Quando é, pastor? E aí eu vou dizer, quando é que isso vai acontecer? Quando você começar a vender suas propriedades e bens, e você trazer aqui, que aí a gente vai não somente poder ajudar as pessoas, e vai sobrar muito, para a gente poder fazer todo o resto necessário. Amém, meus queridos? É isso. Ninguém diz amém, né? Legal isso, né? Interessante. Agora veja um princípio aqui muito bom, porque tem muita gente que diz assim: o dízimo eu dou da minha maneira, eu pego lá 10% do que eu ganho e eu dou num orfanato, eu dou num asilo, eu compro cesta básica e eu dou para uma pessoa, eu dou para outra. É o que o texto diz? É o eu e o eu? É o eu decido, o eu faço? É o que o texto diz? Mas é o que muita gente que se diz cristã anda fazendo hoje em dia. Anda fazendo hoje em dia. Bom, eu ia até usar uma ilustração aqui, mas não vai dar tempo. Vejam o que diz o texto. Nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Agora preste atenção nessa palavrinha aqui. Então, e só então, se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Então eu posso fazer o que eu bem entendo da minha contribuição cristã? Se sou eu que estou fazendo, deixou de ser contribuição cristã. Deus não recebeu essa contribuição. Compreende, irmãos? Deus não recebeu. Porque você não está abrindo mão do controle. Do controle. E o controle tem que estar em Cristo. E onde está o cabeça que é Cristo? Ligado ao corpo. E qual é o corpo? A igreja.
A igreja é o corpo de Cristo, e Cristo é o cabeça desse corpo. Amém? Ele é a cabeça desse corpo. Então, não eram os próprios discípulos que decidiam o que fazer com o dinheiro que doavam. Cada um, cada irmão em Cristo, preste atenção, isso é importantíssimo, irmãos. Vamos não nos distrair aqui, amém? Por favor. Cada um entregava a sua doação diretamente aos apóstolos, que eram aqueles a quem Deus havia separado, para que vivessem integralmente para a obra de Deus. Eles estavam entregando esse valor para apóstolos como os de hoje em dia, que andam de carro importado, que moram em mansões? Sim ou não? Não. Eles estavam entregando esse dinheiro para apóstolos que não tinham bens materiais, viviam apenas com aquilo que era necessário, a ponto de Pedro e João dizer para aquele coxo na entrada do templo: não temos prata nem ouro. Não tinham. Então eram pessoas da mais absoluta confiança, que você podia entregar R$1 milhão que eles não iam roubar esse dinheiro, porque eles tinham temor de Deus, eles tinham um chamado a cumprir, e este chamado começava com a renúncia a si mesmos, negar a si mesmos, renunciar a esse mundo e serem obedientes a Cristo. Então eles recebiam a quantia e, segundo a direção do Espírito Santo, distribuíam a cada irmão na medida que eles tivessem necessidade. Os apóstolos, obviamente, o que eles comiam, o que eles vestiam, o que eles precisavam para as viagens que faziam, também vinha da contribuição dos irmãos. É óbvio, é evidente que sim, mas eles não se enriqueciam com isso. Compreende, irmãos? Amém, meus queridos? Muitos vão dizer que é radical o que eu estou falando. Então um pastor... Agora eu quero dizer uma coisa que eu ia até mencionar isso quando eu falei sobre o pastor Robson, pastor Sandro. Nós os chamamos de pastores, porém eles ainda não estão à frente de uma igreja. Amém? Se estivessem à frente de uma igreja, como responsáveis, como aqueles que respondessem pela igreja, eles teriam que deixar o trabalho secular, e teriam também que abrir mão, uma vez feito isso, de usar do dinheiro da igreja para se beneficiarem, para comprar carros, ou propriedades, ou coisas luxuosas, porque está errado. Compreendem, irmãos? Pastor, o senhor é muito radical. O que significa a palavra radical? Que tem raiz. O que a palavra de Deus ensina? É isso que a palavra de Deus ensina. É isso que a palavra de Deus ensina. Vocês podem ter propriedades no nome de vocês. Eu não posso. Os meus filhos, com o dinheiro que eles conquistarem com o trabalho deles secular, eles podem ter propriedades no nome deles, não tem nenhum problema. Mas eu penso que Barnabé, quando vendeu aquela propriedade e trouxe todo o dinheiro e deu para a igreja, que é o que nós vamos ver a seguir, quando ele fez isso, eu penso que Deus já estava libertando Barnabé dos bens desse mundo, para que ele pudesse atender o chamado missionário para a vida dele, chamado esse que mais adiante no livro de Atos vai se cumprir. Amém? E se um pastor acha que isso que eu estou falando aqui é um extremismo, eu estou indo além da palavra, talvez seja porque ele tem apego aos bens desse mundo. Compreende, irmãos? Eu não tenho. Eu quero viver para a obra, amém? Quero viver para Cristo, e eu sei que perto está o Senhor, e só se eu fosse muito tolo, para justamente agora, que o Senhor está tão perto de arrebatar a sua igreja, ficar me apegando aos bens desse mundo, Não vejo nenhum sentido nisso. E como eu já falei para vocês, quando a gente se desprende dessa maneira, para obedecer um chamado pastoral ou missionário, o que Deus faz? Ele toca no coração de irmãos
que nos convidam para, por exemplo, recebi essa semana um convite para pregar em Fortaleza. A pessoa que me convidou já me conhece há anos do YouTube e me convidou: pastor, finalmente nossa igreja vai poder te chamar para pregar na nossa igreja, né? E aí eu falei: eu só vou se minha esposa for, né? Eu não vou me expor a tentações, eu só vou se a minha esposa for. Não, pastor, a gente vai pagar a sua passagem da sua esposa. Eu estou contando isso aqui porque vocês vão saber mesmo, né? Não tem como esconder uma viagem, tem? Né? E aí eu falei: tudo bem, pregar o quê? Pregar um sábado e um domingo. Não é agora recente não, é lá para frente. Pregar um sábado, eu falei: tudo bem, né? O senhor quer ficar em hotel? Eu falei: não, aonde me colocar tá bom, eu não faço questão de luxo. Eu tenho uma casa que eu não uso, o irmão falando, eu tenho uma casa que eu não uso. E eu queria então saber se interessa o senhor ficar nessa casa os dias que o senhor ficar aqui. E eu pensei que eu fosse ficar sábado e domingo, que é para pregar no sábado e no domingo. Só que aí o irmão falou assim: pastor, na hora que eu for comprar a passagem de avião, se tiver que o senhor chegar um dia antes ou 2 dias antes, tem algum problema? Eu falei: não, né, não tem problema não. A gente pode ficar mais uns 2 dias. Aproveito para visitar um casal que eu conheço, que é o irmão Ari e a irmã Laide. Eles nem sabem ainda, né, dessa viagem, mas eu quero visitá-los lá com a minha esposa. E eles mesmos haviam dito que eu podia ficar na casa deles, do Ari e da Laide, quando eu fosse em Fortaleza. Mas o irmão falou: eu tenho uma casa. Tudo bem, meu irmão, então eu fico nessa casa. Pastor, o senhor vai gostar muito, que a casa é pertinho da praia. Nem queria, né? Pertinho da praia, pastor. Tá bom, meu irmão. Aí o irmão entra em contato comigo e falou assim: pastor, olha, eu comprei já as passagens, estou mandando para o seu e-mail aí o boleto, né, das passagens, para o senhor pregar aqui na nossa igreja. Mas olha, pastor, para a gente comprar uma passagem mais barata, eu tive que fazer uma coisa aqui. Eu tive que comprar a passagem de volta na segunda, né? Eu vou pregar sábado e domingo. A passagem de volta na segunda, mas a passagem de ida eu tive que comprar para terça-feira, pastor. Você vai ter que ficar aqui em Fortaleza quarta, quinta, sexta. Que chato, né? Você está vendo como é que Deus faz? Eu não tenho dinheiro para fazer passeio turístico. Então Deus vai e usa alguém para nos abençoar. E é assim que acontece, irmãos. Amém, irmãos? Então, porventura te faltou alguma coisa? Nada, Senhor. Nem as férias faltaram. Queria levar meus filhos, né? Mas quem sabe, se eles se tornarem pastores, eles também vão ter essas bênçãos na vida deles, né? Então, irmãos, os apóstolos, eles com certeza também viviam dessa contribuição. E de uma certa forma, pensa comigo, você que esteve aqui na primeira aula e na segunda, mas principalmente na primeira, na parte 1, você já deve estar percebendo o seguinte: os apóstolos, eles equivaliam aos levitas, porque os levitas também não podiam ter nenhuma propriedade desse mundo, não é verdade? Eles não podiam. Aqueles que realmente estavam exercendo o sacerdócio, eles não podiam ter nenhuma propriedade nesse mundo. O seu quinhão era o Senhor. Então eles viviam da contribuição dos israelitas, né? E os apóstolos, a mesma coisa. Então, de uma certa forma, o papel que os levitas desempenhavam é agora o papel que os apóstolos desempenham. Porém, os levitas cuidavam do templo de alvenaria, digamos assim, né? O templo de Salomão. Mas os apóstolos, os levitas cuidavam do templo de Salomão, mas os apóstolos cuidavam das pessoas, amém? Porque nós somos o templo do Espírito Santo de Deus, amém, queridos? Então nós temos que cuidar uns dos outros, e os apóstolos estão nessa responsabilidade direta da parte de Deus. Vejamos algo muito interessante, porque talvez não seja por acaso que o livro de Atos mencione justamente, precisamente, a doação de um levita para a obra de Deus. Olha que interessante, Atos capítulo 4, versículo 36 e 37, é a continuação do texto que lemos anteriormente. Atos capítulo 4, versículo 33.
36. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Bem, todo o valor do campo, todo o valor. Ele vendeu um campo, uma propriedade que ele tinha, e uma vez que ele era convertido a Cristo e não tinha mais apego aos bens desse mundo, ele vendeu aquele campo que ele não precisava e trouxe todo o valor e deu para a obra de Deus. Ele não pegou o dinheiro e ele decidiu o que fazer com o dinheiro. Ele entregou à igreja por meio dos responsáveis. Esse é o padrão bíblico. Qualquer cristão atual que queira fazer de outra maneira não está obedecendo a palavra de Deus. O padrão bíblico é esse. Agora, ele foi coagido a vender o terreno, constrangido, obrigado. Ele fez de coração. E era um levita, da tribo de Levi, né? E não é por acaso que é mencionado isso, mostrando que agora o sacerdócio estava por encargo dos apóstolos. Então eles é que deveriam receber o dinheiro e distribuir o dinheiro do modo como o Espírito Santo orientasse, para a obra de Deus, é claro. Agora vamos continuar o texto, que entra no capítulo 5, Atos capítulo 5, versículo 1. Já estamos quase encerrando a aula, nós encerraremos com esse texto aqui. Temos depois só mais um pequenininho para o fechamento. Atos capítulo 5, versículo 1, uma história bem conhecida. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço, e levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura não seria teu, e vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Dize-me, vendestes portanto aquela terra? Ela respondeu: Sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: Por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia desses acontecimentos. O texto é conhecido, muito importante, e por isso eu fiz questão de ler aqui novamente. Fazendo uma análise desse texto, eu pretendo ser breve nessa análise, chegamos a 4 conclusões. Primeira, o versículo 4, que é o que diz assim, deixa eu abrir aqui, porque na impressão que eu tenho aqui no papel não aparecem os versículos, assim como também no telão. Mas no capítulo 5, versículo 4, está escrito o seguinte: conservando-o, porventura não seria teu? Ou seja, se Ananias conservasse o campo, não seria dele? Em outras palavras, Ananias, eu mandei você fazer isso? Eu disse que você tinha que vender o seu campo? Conservando ele não seria todo teu, né? Então, não se exigia que os discípulos doassem o que tinham, não era uma exigência, amém? Amém, irmãos?
Nós podemos deduzir isso do texto. Não era uma exigência, porque talvez alguém ouvindo essa palavra vai dizer: pronto, o pastor está mandando indireta para mim, eu tenho 2 carros, 3 carros, o pastor quer que eu venda 2, fique com 1. Eu tenho propriedade, o senhor quer que eu venda e dê para a igreja. Não, não é uma exigência. Amém? Não é uma exigência. Segunda coisa que nós descobrimos ainda no versículo 4, está na segunda frase: e vendido não estaria em teu poder? Ou seja, Ananias vendendo o campo, todo o dinheiro, Ananias não poderia fazer dele o que bem entendesse? O que nós descobrimos aqui? Que não se exigia nem mesmo a 10ª parte daquilo que os discípulos vendessem, por exemplo. Porque senão Pedro diria o seguinte, pense bem: e vendido, não terias que trazer apenas o dízimo? Mas não foi isso que Pedro disse. Ele disse isso? Não. E vendido não estaria em teu poder? Ou seja, você não decide o que vai fazer com o seu dinheiro? É isso. Então não se exigia o dízimo. Terceira verdade que encontramos no texto, ainda no versículo 4, é a pergunta que ele faz: como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ou seja, a contribuição deveria ser feita com sinceridade de coração. Amém? Ananias não estava sendo sincero. Ele havia trazido um dinheiro, colocado aos pés dos apóstolos, e talvez ele quisesse receber elogios, como certamente Barnabé deve ter recebido. Não que ele quisesse Barnabé receber elogios, mas Barnabé deve ter recebido elogios, e Ananias deve ter achado aquilo bonito. Puxa vida, vamos também ser bem conceituados. Vendeu o terreno e, ao invés de trazer todo o valor, trouxe uma parte e mentiu, dizendo que havia dado todo o valor do terreno. E aí é que está o pecado. Se ele tivesse trago uma parte do valor e dito: estou trazendo uma parte do valor, não teria problema nenhum. Mas ele mentiu, e a sua esposa foi conivente na mentira. E o que nós descobrimos aqui? Veja comigo o versículo 5. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Veja agora comigo o versículo 10 e 11. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. O que nós descobrimos aqui? Que é a quarta verdade que o texto nos mostra. Pode ser que tenha mais, mas eu vi essas 4 aqui. Que a contribuição cristã, ela deve ser feita no temor do Senhor. Não é uma coisa leviana, não é uma brincadeira. Vidas dependem dessa contribuição. Pessoas podem ou não passar necessidade por conta da tua contribuição. Missionários receberão ou não ajuda por conta da tua contribuição. O evangelho será ou não levado até os confins da terra por conta da tua contribuição. O pastor Alan e os demais que se esmeram na oração, na palavra, conseguirão ou não fazer isso por conta da tua contribuição. É algo muito sério, amém? Que devemos fazer com sinceridade, que devemos fazer com generosidade, com liberalidade, porque vidas dependem dessa contribuição. Então, repetindo, quais são as 4 verdades do texto? Não se exigia que os discípulos doassem o que tinham, não era uma exigência. Segundo, não se exigia nem o dízimo daquilo que os discípulos vendiam, do que eles tinham. Terceira verdade, a contribuição deve ser feita com sinceridade, mas Ananias e Safira mentiram, estavam mentindo. E quarto, a contribuição cristã deve ser feita no temor de Deus. É muito interessante que o texto diz aqui, ele termina dizendo que Safira, versículo 10, caiu aos pés
de Pedro, o apóstolo. E eu acho isso interessante porque o último versículo do capítulo 4 de Atos diz que Barnabé vendeu aquele campo, trouxe o preço e depositou aonde? Aos pés dos apóstolos. O que eu aprendo aqui? Que se eu não dou na obra de Deus aquilo que eu devo dar, aquilo que Deus me mandou, quem foi que colocou no coração de Barnabé fazer aquilo? Foi o Espírito Santo, irmãos. Ele foi obediente. Ele foi obediente. Então, quando eu desobedeço o Espírito Santo e eu não coloco na obra de Deus o que eu devo colocar, eu posso pagar com a minha própria vida. Porque o Senhor não morreu na cruz para que sejamos gananciosos, egoístas, apegados aos bens desse mundo. Ele morreu nu naquela cruz. E o que ele deixou de bem material? Apenas a roupa do corpo que os soldados tiraram sortes para ver quem ficava com ela. Mais nada, mais nada. É o que nós aprendemos aqui. E para fechar, para que eu não deixe de mencionar nenhuma passagem sobre contribuição cristã em Atos, é a última. Veja comigo Atos capítulo 11, versículo 27. Eu tenho uma palavra importante para falar a respeito disso. Atos capítulo 11, versículo 27. Atos 11, 27. Nós aprenderemos nessa passagem que eu vou ler aqui, que os cristãos gentios, porque a igreja de Antioquia era uma igreja gentílica, os cristãos gentios, que não eram judeus, também perseveravam em ajudar as pessoas carentes. Não apenas os cristãos judeus, mas os gentios também. Veja comigo o versículo 27 em diante. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia, o que eles com efeito fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Então o texto nos revela que no momento em que o Senhor alertou a igreja de que sobreviria fome sobre toda a terra, os discípulos que tinham mais condição financeira decidiram se antecipar a isso e dividiram o que eles tinham com os irmãos mais pobres, que eles nem conheciam porque moravam na Judéia. E eles lá de Antioquia enviaram recursos para que esses irmãos no tempo da fome não passasse necessidade. E eu encerro essa aula de hoje dizendo o seguinte: Deus tem dado esse alerta nos nossos dias. O Senhor tem revelado a seus servos que uma grande fome está para vir sobre toda a terra, uma crise econômica como nunca antes foi vista, como nunca antes foi vista. E o Senhor tem nos orientado a guardarmos mantimento. E nós sabemos que se eu comprar 50 quilos de feijão, em 6 meses está tudo estragado no saco, não é verdade? Mas o Senhor nos tem orientado a colocarmos isso em garrafas PET, aonde a durabilidade é multiplicada em no mínimo 10 vezes. Eu já vi vídeo na internet de gente que abriu garrafa PET com grãos de arroz que estavam guardadas há 10 anos e estava lá inteirinho. Então, o Senhor tem nos orientado. Se o Senhor está nos orientando agora para fazermos isso, eu penso que dentro de no máximo 5 anos virá essa crise econômica sobre toda a terra. Agora, o estoque que nós fazemos, irmãos, nós temos que fazer com a motivação correta. Nós temos que fazer para repartir com os irmãos mais carentes, que não terão dinheiro para comprar nem sequer 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz. Compreendem, irmãos? Se você está estocando mantimento só para você, o Senhor vai fazer apodrecer tudo. Mas se você estocar
pensando em ajudar o próximo, o Senhor vai te abençoar. Ele vai te dar condições de você comprar muitos quilos de arroz, de feijão e de tudo quanto você quiser estocar, para que no tempo da fome você possa ajudar os irmãos carentes que hoje não têm dinheiro para fazer estoque de mantimento. Porque eu ouvi alguns irmãos dizerem isso: pastor, eu não faço estoque porque eu não tenho dinheiro para fazer. Não se preocupe, eu vou dividir com você o que eu tenho. Amém? Compreende? Essa tem que ser a tua resposta. Amém, queridos? Essa tem que ser a tua resposta. Então, que sejamos obedientes à palavra de Deus, que não sejamos egoístas, que estejamos contribuindo por amor a Deus e por amor ao próximo, e não para nossa glória, como Ananias e Safira queriam que acontecesse com eles, mas para a glória única e exclusiva do nosso Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.